Bom, boa noite, gente. Sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos dando início a mais um laboratório da plataforma de curadoria. Para quem não conhece, nós somos um projeto de extensão e também um grupo de pesquisa aqui da UFES, coordenado por mim e pelo Daniel Ora, que tem a participação de alguns estudantes da graduação, alunos já formados e também alguns professores do curso de artes, como o IFTA. Nessa proposta que a gente está iniciando hoje, né, que nós chamamos de Laboratório de Criação de Exposição, a gente pensou em propor para vocês um estudo de caso a partir dessa exposição, Os Sonhos de Quem Estamos Sonhando. Essa exposição está em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo, aqui em Vitória, então fica o convite para quem estiver em Vitória visitar a exposição, que fica até esse fim de semana apenas. Esse é um projeto também realizado via o edital de cultura, aqui da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Então, a gente achou que era muito interessante compartilhar com vocês esses processos e discutir os processos de como é criar e montar uma exposição de fato, né? Hoje iniciamos com o Ifta Peled, que é o artista proponente dessa exposição. Daqui a pouco vou passar a palavra para o Ifta, daí também vai se apresentar um pouquinho. Mas essa exposição ela acontece com a participação de uma grande equipe. Eu tive o grande privilégio de fazer a curadoria. A gente tem a Lívia Egger na produção executiva, a Lívia, junto com a Flora Gurgel, que é responsável pela expografia, vai falar com a gente no próximo encontro. A gente tem também o design gráfico do Erlen Castro, a editoração do catálogo da Vitória Bianca. O Erlen e Vitória vão falar daí no terceiro encontro. E, por último, nós teremos um encontro com a Adriana Magro, que foi responsável pelo educativo. Então, acho que essa era a apresentação que eu queria fazer. Não sei, Daniel, gostaria de falar alguma coisa? Bom, boa noite. Boas-vindas aí por essa retomada. Agradecer o IFTA aí por participar, né, da nossa iniciativa também, para falar da exposição dele, o processo criativo e toda a equipe. Não sei quem da equipe já está presente hoje, mas vai ser muito legal ouvir sobre o processo de criação e montagem e a curadoria de uma forma geral da exposição. É isso. Então, é com você, Ifta. A gente tem um tanto de participantes, então, caso alguém, quando for surgindo perguntas ou comentários, eu vou pedir para vocês irem colocando as perguntas no chat ou pedindo a palavra por lá. Sim, eu estou só visualizando aqui a apresentação, então, de repente, na hora que a gente ou pode simplesmente falar ou colocar no chat, depois a gente tenta juntar as perguntas. É para começar, então? Sim, vamos lá. Legal. Olha, super obrigado pelo convite. Eu fico bem contente que a exposição torna um assunto para discussão.
E realmente essa exposição, eu tive a oportunidade de fazer uma colaboração e inaugurar processos que muitas vezes não acontecem, não por falta de vontade, mas mais pela questão de que a gente não tem tantas oportunidades de poder realizar uma exposição talvez como deveria ser sempre, ou seja, com equipes de pessoas interessadas, competentes e que pode contribuir para os processos expositivos. Então, mas voltando, eu queria cumprimentar todos os alunos que estão escutando, colegas que estão aí aí presentes, e também dizer que seria interessante para as pessoas que já visitaram a exposição, depois talvez até fazer algum depoimento ou perguntas ou colocações através dessa questão da visita na exposição. Então, como eu falei, não é todo dia que a oportunidade de juntar equipe tão maravilhosa, né, de pessoas, e chamá-los também dentro de condições que são condições mais adequadas de trabalho, ou seja, através do edital. E eu também quero iniciar a fala dizendo que eu acho que esse tipo de exposição, no momento que a instituição pública assume a postura de colocar uma exposição como essa no museu, eu acho que ela está fazendo um papel importante que de alguma forma diferencia ela talvez de outros espaços que são ligados a outros circuitos de arte. Estou falando mais, talvez especificamente do circuito mais comercial. Então, acho que tem um aspecto crítico e um olhar complexo à sociedade, e eu acho que justamente eu penso que o papel de uma instituição pública é justamente abrir as portas para esse tipo de discussão através da arte, né? Então, a comissão realmente que selecionou os projetos, eu acho que deu espaço para possibilitar essa exposição. E eu queria começar. Então, a gente pode falar um pouco. O tema ele tem a ver com uma questão de como que articula uma exposição. Então, já mencionei que o edital ele deu a condição de colaboração de vários profissionais. E cada um deles contribui. Isso contribuiu através da troca, através da conversa, e também da relação minha com uma pessoa que fez uma função X dentro dessa equipe. Eu acho que também aconteceu uma coisa muito interessante também, que foi o processo que aconteceu durante os encontros de toda a equipe. Então, a gente tinha encontros semanais, quase semanais, com tempo interessante para amadurecer
as propostas. E o meu trabalho como artista, ele já tem... Tá, talvez vou voltar agora, vou voltar talvez ao ponto antes de falar isso. Eu queria, então, voltar talvez ao título da exposição, justamente voltando a esse ponto de questionamento, ou de olhar sobre a condição social e, enfim, que tipo de vida que a gente está vivendo nesses tempos, né? Então, acho que o título da exposição, que é também uma pergunta, os sonhos de quem estão sonhando, eu acho que de alguma forma ele inaugura essa dúvida, essa pergunta, esse questionamento, esse olhar sobre a nossa vida, colocando um ponto de interrogação sobre várias questões, né? Porque essa frase ele tem uma certa ambiguidade que permite lançar ele em várias direções. Como uma reflexão sobre essa questão de que tipo de futuro que a gente está gostaria de viver, que tipo de situação que a gente gostaria de viver, mas e também talvez mais relacionado com essa ideia de como que as estruturas sociais, como eles são formados e como isso é um processo que ele naturaliza, e quando ele naturaliza, a gente mergulha dentro desse sonho, aceitando essa formatação como algo natural, mas ele não é natural, a cultura humana é artificialmente construída, e por isso que a gente tem as condições também para mudar. Ao mesmo tempo, essa pergunta, quando ela está instalada dentro de um espaço artístico, como está no caso aqui, a gente pode ver aqui como a gente pode ver aqui, essa imagem da entrada da exposição. Então, quando essa frase ele está dentro do museu, de alguma forma ele levanta também uma sobre o próprio museu e sobre que tipo de indução também que a obra de arte está direcionando, né? Então é claro que tem uma questão metalinguística, tem uma frase que tem essa questão aí de pensar também qual o papel da própria arte, né? E então essa frase ele está pensado como um tipo de enunciado, pensando de que existe a possibilidade. Vocês vão ver que a exposição ela é muito eclética, ela usa uma diversidade de suportes, mas o que é interessante então nesse enunciado, nessa frase que é também o título da exposição, é que também ele é pensado como obra instalada, ele também está dentro de ele está
como pode dizer, surfando sobre variados suportes. E ele já teve formatações diferentes. Antes da exposição, tinha essa formatação como adesivo, como forma de intervenção urbana. Ele funciona como um mural. Isso aqui na Rua João Mora, desculpa, tem um erro de português aí no João. Esse aqui na entrada do Dias nos Fundos. Então, eu gosto de pensar essa ideia, então, de que é uma ideia que, de alguma forma, ela pode vestir, ela pode surfar sobre variados suportes, né? E é importante, então, pensar que ela, de alguma forma, ela costura uma possibilidade, ela atravessa as paredes do museu, enquanto quando ela está com a possibilidade de circular na cidade. Nesse caso, a frase, então, ele também está circulando, acredito também nesse momento, sobre o bus door. São 3 ou 4 ônibus que têm a frase e que estão circulando dentro da cidade de Vitória. Então, essa relação do que está acontecendo dentro e fora do museu, eu acho que, com certeza, a exposição ela busca fazer relações e também a ter uma situação de não apenas de coisas que estão acontecendo dentro e fora, mas também da possibilidade de coisas sair e voltar para dentro do museu, e numa situação que permite que ela modifica, então e sai para fora do museu, volta numa outra forma, ou sai na direção do espaço urbano. Então essa dinâmica interessa. É interessante também pensar que quando eu projetei deixa eu ver se eu vou achar isso aqui. Quando eu fiz uma das simulações iniciais de pensar a ocupação da frase no espaço expositivo, eu fiz esse desenho. E o que é interessante, então, em termos de pensar a questão expositiva, é de entender, então, que o processo de chegar a essa formatação, ela aconteceu através da colaboração basicamente com o Ellen, que fez a parte do design gráfico da exposição. Então, pelo menos a gente pode falar inicialmente, então, dessa relação tão importante, o lugar da palavra dentro da exposição e essa questão, talvez, de uma produção contemporânea que já tem uma característica de ocupação espacial, mas quando busca e quando ela tem essa característica, naturalmente ela estende para tudo que acontece no espaço, incluindo os móveis do museu e incluindo o que a gente chama do display, que nesse caso a Flora que colaborou. E tudo isso também com um diálogo com a Ananda. Então teve aí uma
como se fosse um jogo aí de perguntas e de discussão para tentar chegar a essa formatação dessa frase sobre a parede. Eu imaginei, por exemplo, esse trabalho com uma forma mais claramente instalativa, né? Se vocês vão observar, por exemplo, o desenho que eu fiz, vocês vão ver que eu fiz uma... Eu fiz uma expansão dos pontos de interrogação. E vocês vão ver, então, que na formatação, aqui, vocês vão ver que eu fiz a expansão dos pontos de interrogação para o espaço, pensando em indicar essa ideia de questionamento, tornando de uma forma mais clara essa ideia da frase uma situação instalativa. Mas, durante a conversa, a gente acabou adotando essa forma mais simples. Então, todo o processo, ele foi, na real, uma conversa e troca de ideias. Vocês vão ver que a tipografia é outra, que foi escolhido uma outra tipografia, e que, nesse caso, optou por uma simplicidade maior nesse enunciado. E é claro que ele ainda vai circular, ele circula também no convite impresso, a frase está também, vai estar sobre o catálogo. Então, na verdade, são formas diferentes de circulação que vão acontecer com esse enunciado. E foi muito interessante ver como também na Bienal de São Paulo foi muito visível essa ideia do enunciado. Só que lá aconteceu uma coisa interessante, que primeiro o atravessamento assim do educativo e é que na realidade tinha uma equipe que tinha artistas etc, né? Então, como o Vitor César e a própria Carla Zaccanini, né? Então, mas os enunciados eram enunciados usados por vários artistas, pela própria equipe da exposição que adotou o título, né? Faz escuro, mas eu canto. E só que foi uma coisa interessante, que foi uma situação de apropriação, né? Eles não inventaram as frases, e vários trabalhos artísticos também. E nesse caso aqui, a diferenciação aqui está talvez no fato que essa frase, ela, na realidade, ela é criação minha, né? Então, mas não é que isso tem importância. Eu acho que o que é só uma diferença, e realmente talvez colocar o ponto de interrogação. Essa pergunta é importante agora, para nosso contexto. E acho que tem uma coisa, né, Ifta, já te interrompendo, que você falou rapidamente, mas queria ressaltar aqui para o pessoal que está conhecendo a exposição pela primeira vez, que essa frase, ela também vai circular pela cidade. Ela foi adesivada em ônibus da circulação municipal aqui de Vitória, né? E ela é adesivada, tipo, apenas a frase, né? Com esses questionamentos, sonhos de quem estamos sonhando. E nós recebemos
no Instagram do IFTA, fotos de pessoas que viram pela cidade. Recebemos um depoimento incrível de um professor que viu o ônibus e daí ficou conhecendo a exposição e começou a pensar um trabalho de redação, acho, com seus estudantes. E esse fato da frase circular para fora do museu traz também uma discussão muito interessante, né, de que a obra de arte não fica ali circunscrita apenas no seu num espaço mais fechado, mas cria diálogo com com um público mais amplo, com a própria cidade. Mas desculpa te interromper. Não, muito bacana essa menção sobre os ônibus é importante, né? Eu também mencionei essa questão do bus door, mas também tem uma coisa também do dentro do ônibus também que tinha algumas colocações dentro desses cartazes, espaço que você tem para adesivar cartazes. E futuramente a gente vai ter mais imagens de registro dessa circulação. E se a gente vai observar aqui a mesa da entrada, então a gente pode ver também o convite, que também funciona como um pequeno múltiplo, e ele está aqui sobre a mesa, né, nessa imagem inicial. Então, se a gente pensa assim nessa relação de inclusão, de pensar então que a exposição não, essa ideia de pureza, ela tem essas contaminações intencionais para o espaço da cidade, e ela também, é importante dizer que também dentro dela existem várias estratégias também para que as pessoas que ocupam papéis, funções dentro do museu, para que eles não sejam percebidos como apenas entidades neutros. Muitas vezes a gente tem, eu acho que inclusive os agentes, eu vou chamar isso eles de agentes, é o seguinte: na verdade, eles nunca são neutros, eles estão executando performances institucionais, né? O guarda, ele tem, por exemplo, a função mais de inibir. O educador, por exemplo, tem a função de incentivar, ele já é uma outra relação. E é claro que, então, isso cria pelo menos duas polaridades performativas dentro do espaço, e que normalmente são ignorados, porque esses agentes, eles, pelo menos o guarda, ele fica... E já o educador, nesse caso, a ideia era também ter uma relação mais intensa. Ou seja, os agentes institucionais não são neutros, mas muitas vezes eles são... eles tentam desempenhar um papel mais, pensando de que eles estão no caminho da obra de arte. Então, a ideia era justamente desmantelar essa ideia e assumir que eles fazem parte da performance e que eles podem ser apoiadores para processos processos estruturados dentro do espaço expositivo. E eu acho que a mesa da entrada, ela talvez seja o centro aí dessa ideia, porque, deixa eu ver se eu vou achar aqui, ó,
Aqui a gente pode ver aqui a gente pode ver como é que normalmente como é que a sala de recepção do mais, que normalmente tem essa mesa, o ventilador, as cadeiras, e cadê os agentes institucionais? Aqui eles não estão aparecendo porque, na real, eles, até no contrato, eles têm uma cláusula que eles não deveriam aparecer em imagens, etc. Né? E, o que torna eles, de novo, com essa ideia de ser invisível, né? Mas pode ver que existe aí uma mobiliária que ela faz parte do museu, faz e não faz, né? Então tem essa ambiguidade. Então a gente nessa o projeto, a ideia foi justamente tirar essa suposta neutralidade e colocar um móvel que é gritante, um móvel berrante assim dentro do espaço da entrada, que fica uma coisa com cor amarelo assim bem forte, que vai chamar a atenção para essa situação e para as funções que estão sendo desempenhadas dentro do espaço expositivo pelos performers institucionais. Então, a mesa ela foi desenhada, a Flora que desenhou a mesa, junto aí, de novo entrou essa conversa de pensar, então, quais são os componentes que estão na mesa. Então, a gente pode ver que tem uma mesa, a mesa tem o livro de assinatura, ele está aparecendo um pouco pequenininho aqui nessa imagem de baixo, dá para ver um pedaço dele. Então, a mesa ela tem encaixe para isso, e ela tem o convite em cima, ela tem um espaço, então, na qual acontece na qual dispara uma obra da exposição, que é um trabalho que chama Jogo das Naves, e esse trabalho ele já foi, ele teve várias versões, inclusive na galeria OA aqui em Vitória. O que é esse jogo? Esse jogo a gente pode ver, ele é composto então de primeiramente na mesa a gente pode ver então uma planta arquitetônica do museu. Tem adesivos redondos, amarelas, que a gente pode ver aqui na imagem de baixo. A mão está pegando os adesivos. E temos um carimbo. Então aí a gente de alguma forma apropriou do espaço dos guardas, que vão sentar à frente, e também a gente vai envolver então o educador, no caso aqui a gente pode ver a imagem do Gabriel, ele que está aí para mediar esse uso desse jogo. O que é esse jogo? Dentro do espaço expositivo, então temos essas naves que são impressos em lugares recônditos. Dentro do espaço expositivo, as pessoas são incentivadas através da proposição procurar onde que estão essas naves escondidas.
e colocar, então, esse adesivo amarelo, tentando juntar, mostrar sobre a planta então, a gente pergunta de onde que vem essa nave, né? O pessoal aí que é de Vitória talvez vá reconhecer essa associação que vem aí desse prédio, né? Eu primeiramente avistei a nave quando ela estava, eu acho que ela pousou em cima daquele prédio e ela estava meio, eu acho que a nave estragou, e ela estava toda quebrada, eu não sei, eu acho que os alienígenas não conseguiram levantar ela mais, ela tinha alguns defeitos, ela ficou muito tempo pousada em cima do prédio. E aí, recentemente, parece que aparece, então, que conseguiram recuperar a nave. Como estão vendo aqui, ela já está pintada, ela está funcionando justamente em cima desse prédio que está... Eu não sei, eu acredito, assim, porque talvez aí que quando essa nave vai estar muito bem, talvez depois das próximas eleições, talvez vai decolar a nossa economia, né? Porque justamente estamos aqui sobre um prédio que está ligado à produção está relacionado de uma forma muito intensa à cultura neoliberal. Então, quem sabe essa nave ele vai decolar uma hora, trazendo uma novidade para a nossa vida econômica. Mas, enfim, de alguma forma, a nave decolou e está escondida em vários lugares no espaço expositivo. E o importante nesse jogo é o fato de que ele atinge níveis muito diferentes de engajamento, né? Ele pode ser visto como jogo divertido e isso dá uma vantagem muito interessante para a arte contemporânea que poucas vezes consegue engajar talvez um público mais jovem, mais infantil. E isso, do meu ponto de vista, gera uma outra performance que eu estou chamando a performance do visitante, né? Ou a performance dos visitantes, das visitantes, na qual as pessoas começam, de alguma forma, comportar uma forma muito diferente dentro do espaço expositivo. Eu gosto bastante dessa imagem aí da esquerda, porque ele justamente mostra a agitação assim que acontece quando quem que está engajado nesse jogo, quando ele está correndo dentro do espaço expositivo, olhando para dentro, para cima, para baixo, para todos os lugares que a princípio não deveria ter obras. Então a gente pode perceber que essa exposição ela procura em variados níveis engajamento do público e de alguma forma mexer um pouco com a questão dos comportamentos dentro do espaço expositivo. Isso nos leva a pensar um pouco da relação. Vou passar aqui. Então, da possibilidade de várias formas de engajamento que a exposição está
possibilitando, né? E esses formatos de engajamento, eles têm uma variedade muito grande, né? Que seria desde da relação mais simples da circulação que acontece quando você tem ocupação espacial. A gente pode pensar nesse jogo que gera performances, a gente pode pensar em uma situação, em alguns trabalhos que estão que apresentam para o visitante a possibilidade de performar, como no caso dessa instalação, que ela começa na sala de baixo e ela cria um atravessamento do espaço. Então, começa um pouco com um formato que parece uma língua gigante, na qual tem cortes, né, que permitem atravessamentos. E na parte de baixo, então, o visitante, ou a visitante, é convidada para colocar sua cabeça dentro e, de alguma forma, performar para as pessoas que estão visitando. Então, essa ideia de tirar o ato de visitar, tirar ele desse distanciamento que é usual para quem que está dando os passos positivos. Alguém quer fazer uma pergunta? Ananda, você quer acrescentar mais alguma coisa nessa questão? Vamos ver se o pessoal se inscreve aí, né? Eu acho que está sendo fazer 2 comentários, né? Foi muito interessante a gente ouvir do jogo Naves, quantas camadas ele traz, né? Desde a criação da obra, a gente vê ali o prédio da Findes, né? Até como ele é pensado também para ocupar o espaço expositivo, mas e trazendo reflexões para esse espaço expositivo e provocando o visitante que pode, né, reagir de diferentes formas, né? E com isso, e além de tudo, tem a camada da ironia que esse trabalho também traz, e eu acho que com isso a gente vê 3 elementos que de alguma forma são recorrentes na sua poética, né? Como curadora, a gente vai identificando quais são os procedimentos ou questões, né, que são mais fortes no trabalho de cada artista. E daí, a partir do jogo Naves, a gente já consegue elencar esses 3 elementos no trabalho do IFTA, que é esse convite à participação. Muitos dos trabalhos dele trazem esse convite para uma participação que acontece das mais diversas formas. Então, os outros trabalhos da exposição, também, vários deles seguem esse caminho de pensar que participação é possível dentro do espaço museológico. Então, esse que a gente viu do jogo Naves, a gente vê ali nas fotos uma participação mais ativa, mas tem outros trabalhos que a participação se dá de uma outra forma. O IFTA também está sempre pensando, né, como é ocupar esse espaço museológico. Então, a gente viu na sequência a obra A Morte do Cão, que é essa espécie de língua que envolve a entrada, a escada, até chegar no salão expositivo em cima, né? Que ele tem um convite à participação ali na entrada, mas é também esse gesto do artista atravessando as paredes do museu,
e meio que essa língua, né, como se fosse esse gesto do artista de trazer questões para dentro da exposição, que nem sempre, talvez, nem todo mundo queira falar sobre elas, né? E um outro terceiro procedimento, que seria justamente todos esses questionamentos políticos, sociais, que atravessam o trabalho do IFTA, né? E também a gente pode observar, voltando ao jogo Naus, um quarto procedimento que aparece na exposição, e até legal a gente ficar aí nessa imagem, que é que uma boa parte dos trabalhos exibidos nessa exposição, eles partem de algum lugar ou de algum elemento da cidade de Vitória. E daí a gente vê aí a Amália Coentro, né? E daí acho que eu vou deixar você falar primeiro um pouquinho sobre ela. Legal, Ananda. Então, essa malha, essa malha que a gente está vendo então na imagem em cima é uma duplificação desse formato de folhas do coentro. Nesse caso, essa malha ela foi adesivada sobre as janelas. A gente pode ver agora com essa aproximação o formato das folhas do coentro, que aqui, quando a gente olha de longe, a gente não percebe, mas dentro do espaço positivo, também pelo tamanho assim, da impressão, eu acho que a folha aparece foi muito mais visível. Bem, essa intervenção ela está sobre várias janelas do espaço expositivo. Ela está sobre a janela da fachada também. E é claro que ela então cria um tipo de uma rede, uma malha que está no limite do espaço expositivo, ou seja, entre o espaço expositivo e o espaço da cidade. E, de alguma forma, ela vai intermediar, então, o nosso olhar, o olhar de fora para dentro e de dentro para fora. Então, eu gosto muito dessa imagem aqui, na qual a gente pode ver esse olhar de dentro do espaço positivo para fora, na qual a gente pode ver os carros na rua, as pessoas atravessando, andando na calçada, o cotidiano da cidade, de alguma forma, através dessa intervenção, acaba sendo incorporado para gerar uma pergunta. Com certeza, então, a gente então pode, quando a gente vai talvez aproximar um pouco mais, ele vai perceber que são as folhas, e quem que conhecia a cozinha local e os ingredientes importantes aí para a culinária capixaba, então vai entender que aqui tem uma questão que aproxima a relação com a identidade capixaba, a identidade quem que mora em Vitória, colocando uma relação, nesse caso, diferencial, porque, a princípio, se a gente se trata de coentro, deveria, a princípio, ser verde, né? Como a cor do vegetal. Mas, nesse caso, adotou aí a cor do minério de ferro. Então, na realidade, tem uma junção de dois elementos estranhos
que é o condimento e o elemento que tem a ver com a questão da mineração, que também está pairando no ar da cidade. De alguma forma, a gente está tratando de dois elementos que atravessam o nosso corpo. O nosso, estou dizendo para quem que mora na cidade de Vitória, porque o coentro que vai atravessando o nosso sistema digestivo e o minério atravessa o nosso sistema respiratório. Então, são dois elementos que eles são, de alguma forma, eles moldam o nosso corpo físico. E, portanto, eles têm uma influência importantíssima, porque quando a gente pensa na identidade, a gente pensa ela como uma questão que se forma com uma relação social, e que é certo, mas aqui a questão, talvez, é pensar de que essa identidade, como a identidade, como é que ela chega ao corpo, né? Como é que ela molda, de alguma forma, até o nosso corpo físico. Então, esse trabalho, essa intervenção, ela, de alguma forma, ela incorpora o espaço inteiro do museu e eu acho que ela também expressa de uma forma muito muito importante para mim essa relação desse jogo entre o dentro e fora do museu, mas também da relação do corpo mesmo. Ananda, se você quer comentar mais alguma coisa sobre essa intervenção? Eu acho que já está sintetizado super bem, né? Também acho esse trabalho super potente e isso da gente ver de fora e de dentro do museu e esses elementos que vão construindo essa malha que se mescla, né? Dos sistemas respiratórios e digestivos e do elemento cultural, com ambiental. Eu acho que por essa perspectiva desse trabalho, talvez a gente possa seguir, mostrar para o pessoal o racionalidade tóxica. Pode ser. Sim. Eu acho que esse trabalho, eu acho que a gente teve até uma discussão inicial, na qual, e aí entra também a colaboração com a Ananda, que foi muito importante, o papel curatorial, ele justamente envolve na relação, e nesse caso que tinha variadas opções de projetos, possibilidade de mostra de vários outros projetos, que optou-se pela inclusão dessa obra, que talvez ela tenha uma potência crítica, ela tem essa questão tão que está tão importante colocar em pauta nesse momento. Até a Ananda pode comentar por que ela insistiu na colocação do trabalho, porque eu lembro que a gente teve uma conversa nesse processo e eu estava com dúvida se incluir ou não incluir. Você lembra, Ananda? Minha memória não é tão boa como a sua. Eu acho esse trabalho tão potente que, para mim, ele sempre teve que estar na exposição e sempre esteve lá. Né? Mas é um trabalho, né, que ele traz questões que eu acho que a gente precisa continuar falando, né?
Eu acho que vamos só talvez descrever para as pessoas, né? São esses cubinhos de acrílico, e dentro deles é preenchido com lama tóxica, né? Retirada das margens do Rio Doce após o crime ambiental. E debaixo de cada cubo tem a idade das vítimas, né? Até a Stephanie, que é a nossa bolsista aqui do projeto, ela tinha me perguntado que ela foi na exposição e tinha visto na sinalização, né, que devido à pandemia não era possível manusear como a gente está vendo nessa foto. E dela perguntou, se pudesse manusear, então como seria? E seria justamente para que as pessoas pudessem levantar e ver, né, esse número que tem a idade das pessoas. E daí são também os desafios que essa exposição trouxe desse momento de montar a exposição na pandemia, que a gente teve que repensar vários trabalhos de como dar sentido a eles, porque a maioria deles tinha manuseio, tinha algum tipo de interação, e daí, nesse caso, a opção foi que na sinalização, né, na etiqueta que vai próximo à obra, além da sinopse, que é esse resumo que apresenta a obra para as pessoas, foi incluído o nome das pessoas, o nome das vítimas. E daí seria uma forma também da gente criar, tanto fomentar, né, essa discussão, cutucar o público para continuar pensando sobre isso, porque as vítimas da barragem, né, até hoje essa questão está aí, até hoje muitas delas não foram indenizadas, enfim, né, a gente não vai entrar exatamente nessa questão, mas eu acho que esse trabalho, ele traz essa potência, né, de algo que precisa ser dito e para que a gente reflita também sobre o ambiente como um sistema, né? Não é uma coisa que está lá longe, isolado de nós, mas que também nos atravessa. E esse trabalho lá no Espaço Positivo, vocês vão ver, a gente fazer o teaser aqui, a gente vai falar muito mais coisas sobre a organização de cada obra no Espaço Positivo na semana que vem, com a Flora, sobre esfogafia. Então, por isso que a gente está aqui se segurando para não contar muito, porque vai ser próximo capítulo. Mas esse trabalho, por exemplo, ele está próximo também às janelas, que tem a intervenção da malha de coentro com minério. E não sei se você não está vendo o chat, né? O Rosindo Torres comentou aqui que, ao visitar a exposição, ele percebeu que alguns cubos ainda estavam transpirando, entre aspas. Ele achou o trabalho muito bom. Legal. Obrigado pela colocação. Eu acho que esse trabalho, eu acho que é importante também chamar a atenção pelo título, né? Porque a gente tem dois elementos que têm a ver com essa ideia da racionalidade. Nós temos o cubo, formato de cubo, e nós temos o número. E no caso do cubo, quando ele está cheio de lama tóxica, então essa relação dessa racionalidade tóxica fica mais clara, e no sentido aí de que nós temos uma racionalidade que ela intoxica nosso ambiente
nessa busca do mundo neoliberal de exploração selvagem, né? Eu acho que se tem alguma coisa selvagem que a gente pode identificar, ele não está e nunca foi nos povos originários. A selvageria ela está nessa cultura de uma exploração e destruição. É onde que a mineração passa, e aí quem que estuda a mineração analisa isso, de como que todos as estruturas sociais nos lugares onde que a mineração passa eles são de alguma forma corroídas, e depois que acaba o ciclo de mineração, você tem a produção de uma ruína social. Agora, quando a gente observa o número, se a gente não tem a informação de que cada número representa a idade de uma vítima, esse número ele permanece abstrato. Ele é totalmente uma identidade racional, sem nenhuma relação. Apenas quando a gente entende isso, aí é uma relação também interessante que a Flora talvez vai falar, que é na questão entre o display e objeto, porque sem a informação que está descrita sobre o display, que é uma cartolina com um impresso que descreve esse trabalho, ele tem uma lista das vítimas e a sua idade. Sem ler essa informação, esse número ele é totalmente o número é totalmente abstrato, e de alguma forma ele também é um número tóxico, né? Então, na hora que a gente entende que isso é uma idade de uma vítima, acontece uma inversão para uma relação de uma forma que tem essa racionalidade, e essa racionalidade, então, de alguma forma, torna talvez claramente tóxica. A gente pode ver aqui que há várias formas de montagem desse projeto. Aqui o mesmo projeto montado numa exposição chamada como é que era o nome da exposição? No MUBI, em 2019, Ecologia, com uma curadoria do Cauê Alves. E aqui, como está no espaço expositivo, os cubos, os 19 cubos, estão sobre uma base. Então, de novo, como comentei com outro projeto da frase dos sonhos, a obra ela tem variadas formas de visualidade, né? Nesse caso aqui, tem essas prateleiras que não provocam uma sombra que lembra uma rachadura também. E, Ananda, eu estou achando que talvez a gente pode finalizar falando mais de um projeto. O que você acha? Eu até ia sugerir bem esse mesmo, que a gente está vendo a imagem. Está vendo aí que a gente está trabalhando tanto tempo junto que a gente já está sintonizado. Vou até justificar, assim, a gente, né, quando a gente escutou isso agora, né, sobre a racionalidade tóxica, a gente vê também uma questão da ideia de desmonumentalização, né, que vai atravessar
também esse próximo trabalho, que estava a imagem que o Ifta ia mostrar, que é o Leve de Leve, e acho que com isso, né, com esses trabalhos, a gente consegue ter uma visão geral da exposição, que tinham 3 tipos de trabalhos. Claro que a gente aqui não gostamos de categorias fixas, fechadas, né? Mas se tivéssemos que falar, colocamos lá no texto de parede, assim, no sentido de apresentar para as pessoas, né? Que os trabalhos na exposição, tem muito mais trabalhos que vocês vão ver semana que vem, na expografia, mas a gente pode dizer que os trabalhos da exposição, eles versavam sobre primeira perspectiva, né? Essas intervenções que estão entre o espaço público e o museu. Então, a pergunta que vai lá no ônibus, que está na entrada do museu, a malha entre o minério, que a gente vê da janela lá de dentro e de fora. A gente tem também instalações, como a gente viu agora, a racionalidade tóxica. E também registros de obras performativas que aconteceram em outros espaços de Vitória. A gente tem também as práticas participativas em que o público colabora com a construção do trabalho. Então, esse próximo que a gente vai ver agora, o Leve de Leve, ele está entre essas 2 categorias. Ele, de alguma forma, ele é um registro de uma proposição performativa desenvolvida a partir de um espaço específico da cidade de Vitória, mas ele também é uma prática participativa em que esse trabalho só acontece a partir da participação do público. Dada essa introdução, a Ifta pode contar mais sobre esse trabalho para vocês. Obrigado, Ananda. Então, como você mencionou, tem variadas possibilidades de participação e tem até, e o importante também dizer nessa relação é que vocês têm até, para quem que viu toda essa apresentação, estamos no dia 24, dia 28 que fecha a exposição. Então, a gente faz questão aqui de não falar de tudo e vai ter muita coisa ainda lá para explorar dentro do espaço expositivo. Espero que essa fala também criou uma fome aí para ir lá e conhecer e ver quais são as coisas que estão propostas. E então, como eu falei, são os níveis participativos são variados, né? E temos pelo menos 3 projetos dentro do espaço expositivo que envolveram a participação de alunos e de pessoas interessadas. E temos um trabalho que chama Delicatessen, mais 00, temos Refluxos e temos Leve de Leve. Então, são 3 projetos que, sem a participação das pessoas e sem a contribuição deles, a gente não ia conseguir dar procedimento. E eu, então, primeiramente, queria agradecer todos os participantes, quem que foi à noite, quem que participou, quem que criou o texto, quem que foi lá no dia para participar na oficina do Delicatessen, por exemplo. Sem a contribuição de vocês, essa parte não ia acontecer. Agora, eu vou finalizar, então, falar desse trabalho. Esse projeto é um projeto que iniciou como uma turma de alunos numa disciplina de escultura, dentro da UFES, e o projeto iniciou
e através da minha convivência assim no espaço urbano. Como eu tive também a oportunidade de perceber que pousou uma nave toda quebrada aí sobre o prédio da Findes, na mesma forma, quando eu circulei na cidade, eu vi que tinha uma escultura de bronze que estava montada numa praça, o nome da praça é Alice Quintela, fica na Reta da Penha, na frente do supermercado, perto da Rio Branco, do cruzamento com a Rio Branco. E então eu passava, eu vi uma escultura de bronze que estava montada no meio dessa pracinha pequenininha. E aí, outro dia que eu passei, a escultura sumiu. E aí fui pesquisar, fui ver e tal. Depois de um tempo, quando essa base aí que estão vendo aqui, a pessoa está aqui em cima, virou uma lixeira. Tinha uma placa de bronze aí descrevendo a obra, etc., que também já sumiu. Mas, enfim, a obra sumiu, nunca mais. Até no site da prefeitura das obras públicas está mencionado que ela sumiu. E eu achei esse fato interessante e pensei, bom, vamos reviver, então, vamos colocar colocá-la em ação. E aí convidei os alunos para subir em cima da base e a gente fez registros performáticas sobre a base. Na realidade, isso historicamente remete a uma artista que eu tenho muita admiração, que chama Manzoni, é um artista italiano, que ele inventou uma obra que que ele chamou de base viva. Eu acho que foi uma base. Agora fiquei com dúvida se não. E ele era simplesmente uma base com marcas de IP e as pessoas poderiam subir sobre a base e tornar uma escultura viva. Então, o convite para as pessoas subirem em cima da base, na verdade, envolvia dois roubos. Envolvia o roubo da escultura e também um certo roubo que eu fiz do Manzoni. Mas a obra, a ideia era pensar como que a gente pode fazer, não simplesmente performar, mas também gerar um novo movimento para essa situação escultórica nova que surgiu com a base. É aí que já não temos Manzoni mais, né? E a gente produziu, então, adesivos, número grande de adesivos, que as pessoas poderiam levar e colar novamente na rua, em outros lugares. Então, dentro do espaço do dispositivo, no mais, vocês vão encontrar essas caixinhas, e as caixinhas têm esses adesivos que têm as imagens desses colaboradores nesse projeto, e debaixo tem uma proposição, está escrito leve de leve, né? Então, essa ideia de que as coisas podem sumir, eles podem receber uma nova roupagem, eles podem circular na cidade, dentro do museu, e que está tudo em trânsito no final. E toda na primeira vez que a gente montou esse trabalho, ele tinha também uma formatação, e fui dentro da Galeria Dada no Centro de Artes. E aqui no museu ele mudou um pouco, e nesse caso, então, a gente provocou fazer mais sessões performáticas sobre a base. Eu fiquei super feliz de ver algumas pessoas que participaram na primeira versão apareceram para a segunda versão também. Então, de novo, eu queria agradecer os participantes. Mas,
de novo, o jogo aqui, eu acho que o importante, e foi mencionado também isso, essa questão desse trânsito, desse movimento de estar dentro de alguma coisa que estava no espaço público, daí ele vai para dentro do espaço expositivo, e aí ele volta de novo para a rua, e espalha na cidade, e agora ele não é mais único, ele é múltiplo, né? Ele vai ocupando, ele vai contaminando variados ambientes e lugares. Então, eu vou finalizar aqui. A gente não abordou todos os projetos que estão lá, mas espero que dê um gosto um pouco para quem que está na cidade de Vitória, quem que está em outra cidade e está a fim de comprar uma passagem de avião e ir urgente aí para o museu antes que feche a exposição, ou de outra cidade, sei lá. Enfim, fica o convite aí para vocês visitar. E não sei, Ananda, a gente pode abrir agora o espaço para algumas perguntas, se o pessoal não cansou. Sim. Deixa eu ver aqui. Gente, fique à vontade para quem quiser levantar a mão ou colocar a pergunta aí no chat. Aqui no chat, Ifta, o Rosindo também comentou sobre o Delicatessen, que ele gostou muito dos resultados, e daí eu me lembrei que amanhã a gente terá uma ativação, né, à tarde. Daí não sei se você quer falar um pouquinho, não o que é exatamente, mas o convite para provocar a galera que tiver disponibilidade e quiser ir amanhã, o que elas têm que levar. Olha, não sei, estamos eu não sei como é que ficou provocando. Legal, eu não sei como é que ficou a programação em relação ao Delicatessen, porque ele tem 4 pessoas de cada vez, né? E foi também Tem uma um coisa formulário interessante, para as pessoas. Mas, tá, então, foi um projeto que, né, também, de alguma forma, eu larguei na mão do educativo, com essa intenção de pensar que seria muito interessante para para um trabalho que precisa de uma mediação tão mais próxima, e realmente deixar na mão de outras pessoas que estão justamente ligadas à questão educacional. Então, o educativo, depois de uma primeira ativação que eu fiz no Espaço Positivo, depois ficou para a equipe do educativo ativar, e a gente tem várias datas para poder participar. Então, é legal. Quem que está interessado, então tem que ver como é que tá as vagas e se é mais produção. Um pouco sobre esse projeto. É um espaço de oficina que está montado dentro do espaço expositivo, e as pessoas são convidadas a comprar uma pequena embalagem de doce, um doce que tem embalagem de papelão. Um tamanho não muito grande, nem muito pequeno, né? Tipo igual aquelas barras de cereais, mais ou menos desse tamanho, e levar junto o recibo da compra. E a partir dessa compra, a gente desenvolve um processo na qual vocês vão produzir uma nova forma e vão receber uma atribuição de valor com um carimbo que vai compensar vocês sobre a perda do vazio dentro da caixa do doce. Então, esse processo, na verdade, é o Delicatessen, por isso é Delicatessen mais 00,
Na verdade, o 00 vai ser acrescentado sobre o valor do vazio. Mas para entender um pouco mais os detalhes como é que acontece esse processo de produção, dá para assistir o vídeo, que está também na exposição, e, no caso, que dá para marcar o dia para participar, vocês são convidados. E talvez o Delicatessen é a única obra que não, na verdade, ele não trata de especificamente uma questão, ele envolve a questão local, porque você tem que ir lá na loja para comprar o doce e é uma coisa que você vai fazer aqui, né, a princípio. Mas ele não é tão específico, ou seja, ele não conta uma história específica como a racionalidade tóxica, ou a obra dos colares, ou a morte do cão, mas enfim, só para falar que tem mais uma possibilidade participativa nessa exposição. Então eu vou aqui só finalizar e passar a palavra aqui para a Ananda, para ela fechar, agradecendo aqui, Rosino, obrigado pelos comentários, obrigado pelas colocações, e dizer que a Flora, apesar que ela está aqui meio tímida, dizendo umas coisas, ela vai ter muitas coisas aí para falar para vocês na semana que vem, porque ela trabalhou intensamente toda a parte do display expositivo. Então, a gente teve um processo muito bacana de Acho que troca. a Flora quer falar, ela levantou a mãozinha, Ifta. Estou vendo. Flora, Quer fala. falar a Flora? Não, bem na hora que ele falou que eu estava tímida, eu tinha acabado de levantar a mão. Não, mas o que eu vou abaixar aqui. Obrigada aí, Ifta. Eu acho que realmente tem um monte de coisa que a gente tem para contar, mas eu queria aproveitar também que o pessoal que está aqui provavelmente vem semana que vem, se tiver alguma coisa específica que vocês tenham curiosidade de saber sobre essa parte da expografia, do expositivo, se vocês quiserem comentar agora, porque aí já consigo preparar a apresentação também pensando nisso, né? A gente tem muitas coisas sobre o processo disso, não sei se todo mundo está familiarizado com o que né, o que engloba essa palavra expografia, mas é claro que a gente vai contar especificamente desse projeto, mas se tiver alguma coisa específica, se vocês quiserem deixar aí no chat, a gente já prepara para trazer semana que vem. É isso. Bacana. Enquanto isso está acontecendo, que as pessoas estão ativando aqui o seu pensamento das perguntas, eu queria só mencionar também que a Flora, ela foi muito generosa e participou numa aula minha, que é uma aula que eu estava ministrando com uma turma de arquitetura, e foi muito interessante porque justamente essa relação, esse triângulo arte, arquitetura, design, ele é muito importante quando a gente endereça especificamente a relação do display. Então, ela trouxe muitos conteúdos sobre esse assunto. Eu acho que a conversa semana aqui muito interessante. Então, deixo o convite. Vou passar aqui a palavra aqui para a Ananda aí para fechar. Tá todo mundo tímido hoje, ou ainda vai ver a exposição, ainda não fizeram muitas... A gente não teve uma questão mais produção. Pode, só um segundo. Quem ainda não preencheu a lista de presença, por favor, pega o link aí no chat. Te interrompi. Pode falar, Ju.
Ok, eu só queria agradecer mesmo o IFTA e toda a apresentação. Eu sou bem leiga quanto à curadoria e tudo que vem por trás, né? E eu acho que essas quatro participações vão ser bem legais, vai agregar muito na questão acadêmica. E eu gostei muito de ver a questão de obras interativas, eu particularmente gosto bastante, porque envolve não só o artista, como eu acho que cria um vínculo maior com quem está ali assistindo. Então, eu só queria agradecer mesmo, achei muito legal. Eu acho que o IFTA falou um pouquinho, né? Mas essa questão da participação eu acho que é um procedimento, um questionamento, um elemento poético, né? Não sei exatamente qual palavra usar, que é muito recorrente no seu trabalho, né? A gente poderia fazer mais uns 5 encontros para o IFTA falar sobre a participação de como ele vai convocando o público e construindo esses trabalhos juntos, né? A gente, se colocando ali nesse lugar do artista propositor, né? Que convida outras pessoas a trabalharem e pensarem junto com ele. E eu acho que a exposição, ela também é um bom estudo sobre isso, né? De a gente pensar justamente essas possibilidades. Tenho um outro assunto que eu estou me segurando aqui, que eu vou falar hoje, que foi justamente o desafio de pensar essas participações num momento pandêmico, mas eu acho que até isso pode ser um assunto, Flora, de coisas que você teve que adaptar na expografia, e daí semana que vem a gente também vai ter a Lívia, que é a produtora executiva do projeto, e eu acho que esse com certeza vai ser um tema, né, da gente ter uma proposta inicial do trabalho que a gente manda. Quando a gente manda projeto para o edital, a gente tem que falar tudo que a gente vai fazer na exposição. A gente descreve todos os trabalhos, faz a planta arquitetônica, coloca onde cada trabalho vai estar, e pensa as ações educativas, pensa a estratégia de comunicação, o cronograma, enfim, tudo isso, né, é incorporado num projeto que a gente escreve para um edital. E aqui a gente teve um grande desafio, foi que esse projeto a gente submeteu ele no início de 2020. A gente já estava conversando desde o final de 2019, e daí isso é uma outra dica que eu dou para vocês, que é: não esperem os editais abrirem para pensar em projetos para enviar, né? Os projetos, eles demandam um tempo de amadurecimento, da gente fechar, para esse espaço quero propor tal coisa de tal jeito, conhecer o espaço para fazer a proposição. E, inclusive, para quem é do Espírito Santo, os editais da Secult, que tem essa categoria, por exemplo, dessa exposição, eles já estão abertos com inscrições, se não tenho certeza até quando, se é até o final de dezembro ou se é até janeiro, mas eu vou pegar daqui a pouco o link e deixo aqui para vocês. Mas contando, né, como o processo é longo, a gente se reunia no final de 2019, escreveu o projeto, submeteu no início de 2020, e daí veio, né, essa coisa inesperada da pandemia que todos lidamos,
E daí, no início desse ano, fomos convocados dizendo que a exposição vai acontecer em setembro. E daí, quando a gente começa a pegar aquilo que estava proposto no projeto e pensar o que é possível fazer para exibir agora, e num contexto que a gente não sabia. A gente começou a pensar nesse projeto, a retomada dele foi, sei lá, em abril, maio, não lembro exatamente a data, e a gente não sabia como que ia estar a possibilidade de visitação em setembro. Então, a gente tinha que pensar ali um meio termo do que fosse possível, né? E, no final, eu acho que conseguimos resolver bem. Aguardem para o próximo capítulo, semana que vem, para verem como. E fico feliz de ver agora que, com a retomada das escolas, a gente teve até visitação de escola lá no Mais. Então, está sendo bacana por conta disso. Stephanie levantou a mão, quer fazer uma pergunta, Stephanie? Pergunta não, mas eu queria... Na verdade, a pontuação que eu ia fazer, você fez. Bem na hora que eu levantei a mão, você falou que a parte que mais me interessa, assim, saber, né? Como o IFTA, a fala dele foi bem completa. Então, o que eu tenho mais curiosidade em saber são as adaptações feitas nesse momento de pandemia. Da expografia, do material educativo, da abertura. Essas adaptações, para mim, é muito interessante para ver como o circuito da arte tem se adaptado para sobreviver a esse momento, seja de maneira física ou de maneira virtual, né, como está acontecendo nessas exposições virtuais e tudo mais. Então, eu achei bem interessante, e principalmente também sobre... Eu não sei ainda, eu não vi ainda todas as obras, porque o contato que eu tive foi à distância, eu vou presencialmente essa semana ainda, e a relação entre uma obra e outra que ocorreu de modo, assim, que faz a sua cabeça refletir muito sobre as questões. Tanto essa que foi a que eu escolhi para o meu trabalho de não escolar, a do Racionalidade Tóxica, quanto o trabalho dos Solares também. Eu quero ir ver presencialmente os de vídeos, que eu não tive tanto contato. Eles acabaram se relacionando, mas de maneira tão diferente, muito mais na questão de ser ativo criticamente e tudo mais. Então, eu achei mega interessante e estou bem ansiosa para saber como ocorreu essa adaptação. Então, a fala vai ser da Flora? A fala da Flora, a fala da Adriana, assim, estou bem ansiosa para saber mais. E obrigada, Ifta, pela presença hoje. Vou falar sobre as obras que eu estava curiosa para saber mais, visto que eu não pude ir presencialmente ainda. Então, obrigada. De nada. Legal, Stephanie. Vamos ouvir o seu depoimento também. Acho que, então, seguimos para o encerramento. Não sei se... último suspiro, alguém? Último comentário. E, então, continuamos semana que vem para falar sobre produção executiva e expografia. A exposição fica aberta até esse fim de semana. Fica esse convite também. Agradeço imensamente ao IFTA por compartilhar esse processo conosco, né? A gente vê, eu acho que vai ser bacana esse lab para a gente ir entendendo aos poucos toda essa complexidade de montar uma exposição e pensar também uma coisa que é muito importante, como trabalhar em equipe no campo das artes visuais, né? E como é potente quando a gente tem essa oportunidade, em que como aqui que a gente teve pessoas responsáveis por cada função, entre aspas, né? Mas, ao mesmo tempo, com um espaço de colaboração mesmo, de conversa e todas essas trocas. Então, obrigada pela presença de todos. Obrigada, Ifta,
por ter topado. Obrigada, Flora. E até semana que vem, então. Boa noite para vocês. Obrigado, gente. Boa noite, até semana que vem. Até mais, gente. Boa noite, até semana que vem. Boa semana. Beijo. Até mais.